Agradecendo a Henrique Portugal. Bom, hein, gente? Porque vai dar tempo de abrir para um bate-papo depois, provavelmente. E agora, completando as falas da noite, o assessor do Centro de Estudos de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, formado em Economia pela UFMG, mestre em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, tem especialização em Promoção Comercial pelo Consulado do Brasil em São Francisco e aperfeiçoamento em Planejamento de Ciência e Tecnologia pelo Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social. Convidamos, então, o senhor José Lasmar. Bom, olha só, eu queria só fazer uma contextualização rápida e não incluir isso no meu tempo. Eu não estudo Economia da Cultura desde os anos 60. Eu queria, antes de entrar no tema, é o seguinte: eu não vou usar meu material, porque a exposição do Henrique e do Ailson foi tão rica que eu vou me arriscar num voo livre e depois eu vou usar alguns pontos das falas deles para ver se a gente provoca um pouco e localiza essa teoria na cultura. O que eu queria contextualizar, e aí exclui do meu tempo, é o seguinte: onde que nós começamos na Fundação João Pinheiro essa história de indústria cultural e economia da cultura? Em que ponto foi isso? Economistas, aqui, cadê o Henrique, é um economista, ele vai aos trancos e barrancos incorporando questões na sua formação e na sua agenda. No início, quando nós começamos a falar meio ambiente, não tinha nenhum economista no Brasil que topasse discutir questões ambientais. Achavam que isso aí não era da economia. Olha o desastre que nós chegamos. Então, tecnologia, antes de meio ambiente, também era uma coisa dada como certa, era uma estante que você ia lá e pegava. Custo da tecnologia, transferência de tecnologia, investimento em tecnologia. A economia não discutia isso. As suas funções de produção não incluía tecnologia, era um dado. Tecnologia foi na porrada, desculpa a expressão, foi na acadêmica, entrou. Meio ambiente, entrou. Cultura não entrava de jeito nenhum. Cultura é uma coisa do TV Globo, é uma coisa de diletante, de sarau. A economia não discute isso. Quando o ministro Celso Furtado, economista, foi ser o ministro da Cultura do Sarney, ele chegou em Brasília e o que ele se deparou? Orçamento do Ministério da Cultura, 0,3% do orçamento da União. Ponto. Lei de incentivo não existe, não tem. O que é o outro pedaço, os outros pedaços que o Henrique diz que a arte é mas a cultura e a política cultural, ela está voltada para a cultura inteira, para o pedação. Então, o que o ministro Celso Furtado e o Felipe e todo mundo que é gestor público de cultura tem pela frente? Olha, as funções clássicas da política cultural voltada para a cultura no seu pedaço inteiro. Biblioteca, museus, patrimônio histórico, incentivo à leitura, o patrimônio intangível, o queijo do cerro, a banda de música, 0,3. Então, o que o ministro diz? Eu tenho a Biblioteca Nacional, tenho que manter. Eu tenho os museus nacionais que eu tenho que manter. Eu tenho a Funarte, etc. E aí vamos para a arte. E eu tenho toda a expectativa dos artistas que tem que produzir, tem que circular, tem que se formar. Né? Ou você acha que nasce pronto, né, um artista plástico? Ou nasce pronto, tem talentos, música, você tem que entrar na música. Se você não fizer uma formação musical, você não tem nem candidato à música no vestibular da UENG e da UFMG. Como é que ele vai para as provas específicas? Isso é função do Estado. Ele tem que formar essas pessoas. Então, o ministro, ou ele pedia demissão, o deputado Celso Furtado, ou ele dizia o seguinte: eu sou economista, eu vou contratar alguém que me diga qual é a matriz produtiva da cultura na economia. Onde que a cultura demanda o quê e onde que ela gera o quê? Foi assim que nós começamos. Então a cultura, ela demanda insumos importados, na sua área tem amplificadores, coisas que não estão no Brasil, no teatro tem iluminação. O que aquela cultura demanda? Ela demanda também pincéis, demanda tinta, demanda escola, ela demanda... O que ela gera? Ela gera galerias de arte, ela gera shows, eventos, ela gera um monte de outro... Livro.
Então, o que ele nos pedia era isso, me dê uma matriz. E nós chamamos isso de economia da cultura. Né? O que a cultura precisa, para usar uma linguagem economista, qual que é a função produtiva da cultura, qual que é a base tecnológica dela. Que cultura? Aí, Henrique, aqui entra a coisa, nós temos que agora escolher Sofia, fazer cortes. Né? Não dava para a gente estudar artes plásticas, porque é difuso, o artista está sozinho no seu ateliê, as galerias são todas informais, você não sabe por quanto vende aquilo muitas vezes é caixa 2, né? A obra de arte é caixa 2 muitas vezes. Mas dava para estudar a indústria fonográfica, dava para estudar Embrafilme, porque você tinha lá no entrada do cinema o ingressinho, quanto que chegou de gente, quanto que gerou, etc. Dava para estudar a indústria editorial e gráfica, porque os editores são reunidos em uma entidade e etc. Então, aí fizemos as nossas escolhas Sofias, escolhemos alguns segmentos e falamos, ministro, isso aqui dá para a gente estudar, já para a gente saber o que demanda e o que gera, inclusive de emprego. Começamos assim. Então, a economia de cultura para nós se definia isso. Quer dizer, qual que é a base tecnológica, qual que é a função de produção, o que se requer como artista ou como museólogo, da economia, o que você gera, inclusive de tributo. Claro que aí ocupou um lugar muito especial, o deputado, o que a Globo exportava de novelas, o que poderia ser excursões no exterior dos nossos, Gilberto Gil, ou da Orquestra Sinfônica Brasileira, etc. E o que era informal, o que era não contabilizado, o que não estava registrado pelo poder público, não entrou. Cultura da periferia, o artista, o artesão e etc. Apontou aí, Henrique, o primeiro problema para todos nós da indústria da cultura e da economia da cultura. Dados. Eu não sei o que é a sua produção cultural em Uberlândia, porque não tem estatística. Né? O IBGE, professor, não está incipiente, né? Mas nós não temos quantos são os empregados da indústria cultural, da cultura em geral, na região metropolitana de Belo Horizonte. É um chute. Quanto que nós geramos de impostos? É outro chute. Qual que é a sazonalidade da cultura? Você tem o FIT, essa campanha de popularização, emprega um monte de gente. Quando ela acaba, desemprega um monte de gente. É uma sazonalidade. Então não tem mudado. Então o ministro, ele continua, o senhor deputado, nos pedindo mais. Então como nós melhoramos a base de dados, como nós fazemos isso? Foi por essa trilha que a gente foi. Deu num livrinho que eu escrevi, ele publicou, a Economia da Cultura, ficou lá. Logo em seguida, ele queria fazer um seminário com todos os ministros da cultura da América Latina para discutir a questão da indústria cultural, da cultura de massa na América Latina. Nós chamávamos o seguinte, era a hora da Magali contra o Pato Donald, para a gente ver o que nós poderíamos, ao invés de xingar o imperialismo, viu, Bruno, e de falar que é uma dominação, então vamos fortalecer a Magali, vamos dar danoninho para a Magali. Mas aí ele caiu. Ele brigou com o Sarney, foi embora e nós interrompemos tudo. Bom, essa é a contextualização. Daí, por isso eu fui ser secretário adjunto de cultura no primeiro governo do Aécio e fui meio que um economista identificado que dá para conversar com o pessoal a respeito de cultura e economia da cultura. Bom, mas o que eu queria colocar para vocês, e que eu vou suspender essa coisa chata aqui da minha transparência, é o seguinte, e vou usar exemplos do Henrique Portugal e do Adeilson depois para isso. Quando nós falamos de política pública, pode ser, e lá eu estou dizendo da experiência da João Pinheiro, nós somos analistas de políticas públicas. Então nós trabalhamos com a segurança pública, com a saúde, o SUS, trabalhamos com a habitação, o déficit habitacional e cultura, com a mesma ferramenta. É a mesma teoria, é o mesmo arsenal. Cada um, no seu quadrado, é que tem que nos ajudar, nós, especialistas em análise de política pública, a adequar, levantar as questões, ver onde é que você ficou. Então, o que eu espero da gente, se a gente tiver tempo para isso, é que nós tenhamos um exercício disso. Eu vou falar em termos teóricos, gerais, mas nós vamos estar sempre fazendo um esforço para direcionar. O que isso te diz da Comissão de Cultura da Assembleia, que nós, na área de análise de política pública, estamos dizendo. Então, a primeira coisa, e é preciso que todos nós que estamos aqui comecemos a pensar, é que ninguém faz uma boa análise de política pública sem entender o ponto de partida. Chama-se conflito. Conflito. A sociedade de Uberlândia, o Triângulo Mineiro, Belo Horizonte,
tem um nível tal de desenvolvimento, hoje, em 2015, que mostra uma série de conflitos que não existiam em 1940. Por quê? Diversificou renda, diversificou idade, diversificou formações profissionais, diversificou a inserção de minorias e etc. Os conflitos, expectativas, demandas, eles são mapeados. Esses conflitos, em determinado momento, eles se direcionam ao Estado. Você é negro, eu sou índio. Bom, eu estou já trazendo nós para um esforço de cultura. Eu acho que o Estado tem que me olhar como negro e reconhecer que não há uma política afrodescendente na cultura e que nós estamos perdendo o congado, o reinado, e estamos perdendo a Ubanda. O índio, ele se dirige ao Estado e acha a mesma coisa. Estamos perdendo a língua, estamos perdendo os ritos. Quando essas demandas são articuladas politicamente, e não é com as nossas reuniões, porque as reuniões, você está reunindo o mesmo pedaço que o Henrique falou, as artes, e gente conhecida. As articulações são de diversos atores da sociedade, para que aquela demanda, Henrique, seja colocada como uma falta, e não como um enaltecimento daquela minoria. Compreende a diferença? Quer dizer, eu estou me articulando para dizer, me falta, e eu quero. Eu quero, como afrodescendente, uma política pública que preserve a Ubanda, os terreiros, essas demandas, elas então são direcionadas ao aparelho público, ao Estado, e só vão prosseguir se, e somente se, entrarem na agenda do governo. De um governo. Como que ela entra na agenda? Ela entra na agenda porque um deputado, um executivo, um governador, um senador, um ministro, etc., ele viu uma certa, eu não vou dizer uma vantagem, mas um certo sentido em buscar aquela demanda e dizer, dá para o meu bloco de poder agarrar isso. Se essa demanda entrar na agenda, essa agenda do governo, ela vai então se transformar num problema político. Porque o governo, o seu governador ou o outro, ele vai chamar o senhor Felipe Amado e dizer, aqui nós temos um problema político. Qual é o problema político? No bom sentido, a periferia se mobilizou e ela acha que está, ela demanda, ela exige que haja uma ação do Estado para a formação de eleitores. O pessoal da área de segurança acha que esporte é que deve ser incentivado, etc. E eu quero que isso seja resolvido politicamente. A política pública vai começar a ganhar agora o seu vestimento, né? a sua visibilidade. Ela vai dizer, é assim que se resolve. É uma solução? Não, tem várias. O Ailson, ele mesmo sabe disso, na experiência dele. Quando você é democrático, aí sim você reúne muita gente e fala, como vamos resolver? O deputado Prado tem uma visão, eu posso ter uma outra. O processo decisório, se for democrático, deputado, isso é explicitado. E aquele segmento, ou aquela articulação de atores lá da base, da demanda, ele continua influindo no processo decisório. A política vai em frente, ela não para. Eu não cruzo os braços depois que você, vereador em Uberlândia, ou Gilmar, ou o que quer que seja, diz, a agenda está aqui, entrou. Chama a Universidade Federal de Uberlândia, a nossa pró-reitora, contrata como consultor, ela vai então apresentar formas alternativas, cenários para solução. Ele tem que continuar, e tem que ter uma abertura da Universidade Federal de Uberlândia para continuar incorporando os atores. Para que eles também digam, opa, essa solução não nos convém. Essa solução vai ser uma solução que vai jogar mais água no moinho de quem já está inundado. Né? O processo decisório democrático, como é na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc., ele, portanto, continua incorporando insumos de quem demanda, seja cultura, seja habitação, seja saúde, seja segurança. Decidiu. É assim, a solução é essa, a política está formatada. O que é essa política? É um conjunto de diretrizes,
de orientações, de limitações, de dizer isso não, isso sim, isso mais do que aquilo. E é dessa forma que vai se fazer. Então, você pode dizer, é um bolo de decretos, de normas? No primeiro momento é. Agora, isso, o deputado, você vai concordar comigo, tem que ser implementado. Se para aí, vira valor simbólico. O prefeito Gilmar, o nosso governador Pimentel, a presidente Dilma, eles vão sempre dizer, toda hora que o Henrique Portugal levantar a voz, ou for protestar na rua, ou bater panela, ou dizer, vocês são uns broncossauros, nosso patrimônio está caindo, ou a gastronomia mineira está toda perdida. Ele vai dizer, não somos, não, nós temos um plano. Isso pode, não estou dizendo que o plano de cultura vai virar isso, mas isso pode ser apenas simbólico. E funciona para o estabelecimento político como uma alternativa de não fazer. Ou seja, eu tenho um plano. O plano não é a política. O plano é o instrumento da política. E ele tem que ser implementado. Muito bem. Posto isso, a implementação no Brasil, isso aí todos nós sabemos já por experiência própria, é o grande elo perdido dessa história. Não se implementa. Implementa meia boca. Né? E o que é mais grave é que, como não se implementa e implementa meia boca, não se avalia. E depois eu não sei o que você fez como secretário, ninguém, vai todo mundo para casa, você também vai, os tribunais só querem saber se houve roubo na licitação da água, etc. Não quer saber o mérito do que você fez, ninguém avalia. Como ninguém avalia, a política pública fica esse frangalho. Essa coisa. Então, o sujeito dizer, Rubem, nós não temos uma política pública, tem. Porque, bem ou mal, qualquer prefeitura do porte de Uberlândia, do estado de Minas Gerais, tem que cumprir as funções clássicas. Tem que ter biblioteca. Não tem? Biblioteca pública? Tem que ter patrimônio histórico. Como que você vai deixar sua memória para o ralo? Não pode. Tem que ter museu. Qual é a sociedade que acha que não pode ter museu? Visão moderna, museológica nova, etc. Então, tem que ter. Tá bom? Não tá. O patrimônio tá machucado, tá despencando, os museus são uma droga, ninguém quer ir lá, etc. Mas tem. Né? O problema é que ela vai se repetindo desde Vargas. Né? Vai se repetindo nessas funções clássicas. Não inova, não usa, não dá salto. Por que não? De onde parte a demanda? Né? Quem demanda? Quem está demandando? Um antigo secretário nacional de articulação do MINC, que depois disputou com Gilberto Gil a cadeira de ministro e foi mandado para ser presidente da FUNAI, ele me visitava quando eu era secretário adjunto de Cultura em Belo Horizonte, e uma vez ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele diz o seguinte: nós da cultura, da política cultural, gestores culturais, nós temos um problema gravíssimo, que é, nós temos que provocar a demanda. E depois darmos trelas, bolas, para resolver o conflito e solucionar a demanda. Porque não há demanda. É claro que se daqui a pouco passar um sujeito e dizer assim, o Skank nunca mais vai poder cantar, está proibido. Vai haver uma demanda. Pode até cair esse camarada. Mas se alguém chegar aqui em Uberlândia e falar assim, eu ontem tive uma ideia, eu acho que museu não é importante. Então, se quiser, algar que pegue. Eu não vou mais tocar museu. Dificilmente você vai ter algum protesto. É muito difícil. Vocês concordam ou não com isso? Né? Vai ter um intelectual aqui, academia de letras ali, mas o demandante, o ator demandante que teria na saúde se você fechar um hospital, se o homicídio Uberlândia não tiver uma solução, se a habitação, a Minha Casa Minha Vida continuando nesse ritmo mais lento do que a demanda exige, etc., a cultura isso não vai ter. Então ele dizia, esse secretário, o Henrique, que a demanda, ele dizia assim, a dor de dente cultural, ela não existe. Né? E ela tem que existir para a política ser vigorosa, para a política ser consistente, para a política ser consequente. Ela tem que ir até o final do ciclo dela. Se a dor de dente não existe, então nós temos que provocar. Bom, quero concluir o seguinte. Demanda, agenda governamental incluída, da agenda, o nosso deputado, na Assembleia, onde tiver, os agentes políticos recorrem
a nós, técnicos, sociedade civil, etc., para formatar soluções, as alternativas. O processo decisório, você está no topo, mas se você quiser adrenalina, você tem que abrir esse processo para que todos continuem entendendo quais são as alternativas e que eu diga, não, essa decisão não é boa, né? Decidiu, tem que implementar. E aí, o nosso grande calcanhar de Aquiles, Banco Mundial, todos os especialistas em política pública chegam no Brasil e ficam impressionados com o desprestígio que na cadeia das políticas públicas o implementador tem. O implementador é uma função menor, é um tarefeiro, é um executor, um manual. Lei de incentivo, é assim, registra assim, registra assim. O topo pensante, ele passa para a fase de implementação as funções e pronto, vai embora, não quer saber. E ele continua pensando, né? Em organizações rígidas, como a Polícia Militar, onde eu dou aula pela Fundação João Pinheiro e no Corpo Bombeiro, é tão desprestigiada a cadeia da implementação que acaba nos que são chamados de praças. E eles têm que seguir um manual tão restrito que se algo dá errado, não é avaliado, ele é punido. Né? Competente, esse aí. Né? Não fez conforme o manual, a norma, diretriz número 724. Então, a implementação, deputado, na Europa e nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles abrem o processo da implementação, professora, para que quem implementa esteja no mesmo ranking de quem formula. De forma a que ele me alimente com subsídio do que está acontecendo. Não para que eu seja avaliado ou avalie ele, até mesmo porque eu posso mudar de política. Né? O exemplo mais clássico, Aníbal, é esse histórico que nós usamos muito na Fundação João Pinheiro para os nossos alunos e quando vai coronel da polícia para a gente conversar sobre isso, é o seguinte: se constatou isso, que a mortalidade infantil num país da África estava alta demais. A Nestlé se ofereceu para fornecer leite em pó. Óbvio que ela estava fazendo o marketing dela, que foi um desastre, porque iria desmamar os meninos, ia amamentar, etc. E, de graça, claro, ela estava criando mercado. O organismo, a ONG internacional, topou. Começou a levar carregamentos e carregamentos de leite em pó. E aumentou a mortalidade. Aí eu disse, então é porque isso aí deu subnutrição, porque os meninos não se adaptaram, ou porque o leite não estava bom, não. Sabe qual que era o problema, professor? É que as mães eram analfabetas e elas não entendiam as instruções que eram dadas. Quando isso saiu do processo de implementação para o ranking dos formuladores, introduziu-se então um novo programa, que é o quê? A alfabetização das mães. Né? Porque senão não dava. É claro que continua um problema, porque o menino tem que ser amamentado até uma determinada idade. Implementação não é atividade menor, ela tem que estar com C, tem que estar lá junto do secretário, do Gilmar, etc. E esse camarada que está implementando, ele tem que estar alimentando, a rota está correta. Outro problema nosso, Henrique, você não tem isso porque você já ganhou seu voo autônomo da sua independência. Mas quem precisa lidar com o poder público, o Bruno, etc., o Pacto Federativo Brasileiro é uma zorra. Você não sabe quem é quem naquele problema. Na cultura nem se fala. Patrimônio histórico, todo mundo aqui tem experiência nisso. O município de Uberlândia pode tombar um patrimônio histórico, pode? O governo do estado pode tombar, não pode? E o governo federal pode tombar, não pode? E ninguém preserva. E aí o patrimônio histórico tombado tomba, literalmente, porque todos tombaram e ninguém tem uma consequência do tombamento. Aí você diz, culpa de quem? Ministério da Cultura e FAM. Não, culpa do IEFA. Não, culpa do Leôncio, lá da Prefeitura de Belo Horizonte, não sei o quê. Então, esse pacto federativo também é um veneno na hora da implementação, porque não existe ação interfederativa solidária. É um empurra. Né? Isso é o governo federal, eu não tenho nada. Na segurança pública nós estamos pagando um preço caríssimo por isso. O prefeito diz que é função do Estado, por isso que Belo Horizonte está o que está. O Estado diz que se fosse assim, então que se fechasse a Guarda Nacional, a Guarda Municipal, porque, então vamos armar a Guarda Municipal. A Polícia Militar não concorda, ela não pode armar, a arma é privilégio nosso. O Estado e o prefeito dizem que o governo federal é que não está agindo, que não tem política de segurança nacional, fundo de segurança. Então, na hora da implementação, esse pacto federativo vira um caos total. Na cultura é uma coisa meio que parecida. Bom, eu vou encerrar aqui
e partir para a nossa pergunta, eu nem controlei meu tempo, acho que eu devo ter estourado. Mas dizer o seguinte, eu queria só registrar um pouco, Elton, que assim, ainda bem que no caso da cultura da periferia de São Paulo, essa questão do eu não coloco as minhas faltas, eu enalteço as minhas possibilidades, correu na frente e ganhou espaço e ganhou terreno. Né? Mas, no geral, o que vai nos conduzir até o fim da cadeia da avaliação, implementação e avaliação, é se nós competentemente nos articulamos politicamente, a atividade política está aí, e dizemos, há uma falta, há uma demanda, há um buraco, e esse buraco, se não houver uma política pública, aí, Henrique, pode ser lei de incentivo, mas não precisa ser lei de incentivo. A política pública não é lei de incentivo, é isso que é a tragédia brasileira. Collor de Mello, nos julgou aí. Por quê? Chegou, fechou o Embratel, fechou tudo, acabou com o MINC, você lembra disso ou não? E criou uma secretaria do Ipojuca. E aí, o que as empresas competentemente fizeram? Então nos dê renúncia fiscal e nós vamos pagar projeto. Que é dinheiro público, usado pelas empresas. Não é dinheiro delas. Quando fala, a Uzi Minas é a empresa que mais investe. Mentira. Quem investe é o governo, o Estado. A Uzi Minas pega lá, deduz no imposto de renda, né? Assim, e faz o seu marketing. Então, Henrique, o Estado, ele tem uma parafernália de mecanismos para a intervenção da sua política cultural. A formação de recursos humanos. Aqueles meninos que estão aqui, onde que eles aprenderam música? Com o pai? Com o tio? Pode ser. Agora, você é músico. Pensando num corte horizontal, sem educação musical, como é que vai ter? Eu estou dizendo não apenas para rock ou hip hop, mas também para música clássica, para música instrumental. Quem é que vai fazer essa formação? O Estado. Aí eu te digo, tem que estar na política cultural, Henrique? Não, pode estar na política educacional. Mas a cultura, nós temos que conversar com ela. Ou ela conversar com a gente. Porque senão ela vai fazer uma formação que não é a formação que o sistema da cultura antevê. É uma formação acadêmica, uma formação do beletrismo, da performance. A infraestrutura para a produção cultural. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Paris. O Jacques Lang, quando ministro da Cultura, você sabe o que ele fez em Paris, professora? Ele recebeu grupos de rock da periferia de Paris, argelinos, tunisinos, etc. Qual é o problema? O problema é que a cultura operística, a cultura isso, aquilo, não contempla o rock e a periferia nossa, etc. E tal. Como que deve ser contemplado no momento 1? No momento 1, nós precisamos de espaços para ensaiar. Que seja garagem, mas precisamos de espaços para ensaiar. O Ministério da Cultura da França saiu pipocando espaços para ensaiar, das bandas de rock da Tunísia, da Argélia, etc. E não foi dinheiro, não foi lei de incentivo, foi uma intervenção concreta ali. Formação de mão de obra, formação do recurso humano. A circulação, quando você, no caso o Rubem, faz um grupo bonito desse aqui que nós vimos, esse grupo tem que circular, deputado. Ele não pode ficar aqui. Né? A Kátia está aqui? A Kátia vai circular, com o pontapé vai lá para o galpão. Mas isso tem que ser feito de uma forma sistemática. Você tem que ter, no início de janeiro, uma programação, está aqui o nosso produtor, não é assim? Que você saiba que em junho eu tenho garantido que eu estarei em Manaus. Né? Assim como você faz autonomamente com o seu empresário, o pontapé ele tem que ter um apoio da política pública, não precisa ser um apoio financeiro, mas ele tem que ter um apoio logístico ou de alguma forma em que ele possa fazer essa circulação. Essa história, portanto, da demanda, Edilson, ela tem que ser concretamente posta. Eu anotei uma coisa que você falou que é extremamente importante, que é o seguinte, que aí vem o Rubem fala assim, é porque nós reunimos e tudo, somos amigos, etc, etc, e depois rachamos, e depois, todos, e não deu. Aí esse todos é que é a questão. Né? Quem são esses todos que te frequentam no seu gabinete, que vão julgar? São mais ou menos os mesmos, né? Na área das artes cênicas. É o Pedro Paulo Cava, o Galpão, o não sei quem, eu não sei quem. Nós não temos pega além disso. Nós não sabemos onde é que está o teatro amador, onde é que está o teatro sei lá, vou chutar, viu? Você que é o homem daí, o teatro da igreja, etc. Nós não temos essa pega. Quem esses todos são? São esses. Então, esses todos vão acabar numa briga corporativa.
né? E eles vão acabar achando, aqui está o pessoal da lei de incentivo, não é assim, Felipe? O sujeito do teatro acha que as leis estão indo todas para os CDs, é música. O sujeito do CD acha que está diminuindo, que não está dando. Ah, agora me aprovou o CD, mas não me aprovou a circulação, então eu gravo no CD e como é que eu circulo com a minha banda para mostrar esse CD? Esse estado é doido. Então fica assim, e dança sumiu. Esse estado não reconhece dança. Então é uma briga entre artes. Quando na verdade, fora da mesa dele tem o Ângelo Oswaldo e o ministro Juca Ferreira, que está com a Biblioteca Nacional sem ar-condicionado, está pegando fogo de tanto calor, está com não sei o quê, o Museu do Ipiranga está fechado, porque está com infiltração, está caindo gesso, não é isso? É uma coisa que nós temos que ser parceiros, né? Nós temos que entender, nós não podemos ficar lá no nosso CD. Nós temos que, usando a sua expressão, sair do meu pedaço e pegar um pedação. Senão, vai acontecer o seguinte: quem é escritor acha que está indo para o dinheiro, está indo para o CD. Quem é artista plástico acha que nem a lei de incentivo nem reconhece ele. Muito bem, então é uma briga entre eles. Depois, nós que estamos nas artes, não queremos entender a política cultural inteira. Vou te dar um exemplo. Fundo de Manutenção do Patrimônio Histórico. Sabe por que ele morreu? A Maria Olívia, que foi lá, a deputada, que patrocinou aquilo. Eu era então secretário adjunto de Cultura na época. Morreu porque o estabelecimento cultural de Minas Gerais, fosse ele o Skank, o Gustavo Pena na arquitetura, o Pacheco na pintura, quem fosse, não entenderam, o Prado, que se nós alimentássemos o fundo de patrimônio, nós abriríamos espaço de financiamento nas leis para as artes. Então, o promotor do patrimônio e eu íamos debater isso e falar, vocês é que são os atores desse caso. A articulação está aí, vocal. E tem que dizer, tem que ter um olhar público do fundo do patrimônio, justamente para que você vai liberando espaço para outras manifestações da arte. Ninguém olhou, o fundo fechou por falta de dotação. Como o Estado não põe o dinheiro, o Tribunal de Contas, sei lá, quem falou, liquida. E hoje o patrimônio não tem fundo. Resultado, hoje vai lá a Fiat ou não sei o quê, pega dinheiro da Lei Rouanet, pega dinheiro e vai reformar patrimônio. Isso é um problema. Só para vocês terem uma ideia, a Embaixada do Brasil na Itália, na Piazza Navona, foi um palacete do século XVIII. Foi toda reformada com o dinheiro da Lei Rouanet. Toda. Está certo ou está errado? Não sei, mas é um problema. Você concorda ou não? Porque se você tivesse um financiamento específico para patrimônio, memória, etc., você estaria usando a lei para outras situações. Bom, então, a minha provocação aqui é do todos, né? Quer dizer, não são todos, né? É um pedaço, e é um pedaço que tende a ser meio que canibal aí, né? Não é o que vocês estão fazendo, mas tende a ser. No limite, pessoal, e aqui eu quero usar aqui o Antônio Grassi, o ator da Globo, quando era da Funarte. Me visitou quando eu era secretário, professor. E ele me contou uma coisa que ilustra bem esse problema da falta de articulação política quando você vai botar o pé na porta do Gilmar ou do Fernando Pimentel, da Dilma, e dizer, o dinheiro tem que dobrar. Estava chegando uma ópera de Moscou para cantar lá no Teatro Municipal do Rio. A ópera estava no meio do Atlântico e a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro não tinha liberado o dinheiro para hospedar os russos, para isso. E o Grassi, presidente do teatro, estava pelos cabelos, falou, os caras vão desembarcar aqui agora mesmo, eu não tenho nem que hotel pôr esse povo, porque a fazenda contingenciou, não libera. Ele disse, não tem jeito, eu vou lá falar com ele. Ele, contando como ator, é muito melhor. Então, ele disse que chegou lá na fazenda e a antessala do secretário, estava empapada de gente. Ele sentou, e enquanto tomava o chá de cadeira dele, foi conversar com os que estavam ali tomando chá de cadeira e falou, senhor de onde? Eu sou superintendente da administração prisional do Rio de Janeiro. Eu tenho que despachar com o secretário porque não está chegando marmitex lá em Bangu. Está faltando comida para os presos. É mesmo? Ih, tá um problema. Barata, e os presos vão ter uma rebelião agora mesmo. O senhor é da onde? Eu sou da Secretaria de Vigilância Sanitária. O verão pegou, tá morrendo gente com gastroenterite, não tem fiscal para olhar aquelas coisas de Copacabana, de Bahia. Tá. E o senhor de onde?
Ele falou, Lasmar, eu fui ficando tão pequeno, com tanta vergonha da ópera dos russos, que eu fui embora. Quando eu cheguei lá, eles quase me bateram. Eu falei, cadê o dinheiro? Não, volta, vou voltar todo mundo então. Eu estou contando isso que parece folclore, porque no limite, se nós não prestarmos atenção no todos, acaba na situação do Gracie. Você chega, eu estou aqui e eu vou achar que cultura é cereja do bolo. A cultura é dispensável, ela é um adereço, porque tem tanta coisa aqui, comida do preso, não sei o quê. Então, o todos tem que ser alargado, né? E quando é alargado, mais deputado que nem o nosso Prado vai querer ser da Comissão de Cultura, porque se não for alargado, só os abnegados vão estar lá, concorda ou não? Não dá voto, pelo contrário, pode derrotar. O que esse deputado está lá fazendo? Só está tratando com cantor, com artista, não sei o que. Que é isso? Então os artistas que votem nele. Então, ou esse todos tem que ser muito repensado. Bom, mas isso é uma coisa para o Rubem, para o deputado tratar. A outra coisa aqui, o Henrique, é o seguinte. Quando você diz lá, nós não recusamos a cultura de mercado, a lógica de mercado. Isso é muito interessante, porque a prática não é essa. A prática é a seguinte. O Henrique, que teve a sorte de se tornar autônomo, fazer esse voo livre dele, ele com muito orgulho, embora ele está dizendo, não me orgulho disso, mas pode se orgulhar. Porque você é um caso raro de autônomos, voo livre, que conseguem se desmamar. Eu não quero citar o nome de ninguém, mas vocês sabem aqui de autores e artistas consagrados que não largam lei de incentivo para nada, usam todas as suas influências em Brasília, etc. E de tempos em tempos pipocam um escândalo, é ou não é? Nossa, o Ministério da Cultura liberou não sei o quê para não sei quem fazer não sei o quê. Porque não tiveram a coragem empresarial do Henrique Lescani. Mas, no entanto, Henrique, você vai ver que outros na sua situação, ou próxima de você, precisa de uma política cultural que não é incentivo para outras coisas. Ou para circulação, ou para coisa, até mesmo para manter uma TV Minas. Vem aí o Israel do Vale amanhã. Por outro lado, esses que estão lá na linha de frente, na vanguarda, e que se vangloriam de dizer que não precisam do Estado, né? E que do mercado, que eles vivem, né? E vivem em situação de miséria, né? Tanto miséria que se um filho dele falar que vai fazer o que ele faz, ele se preocupa com aquilo. Eu vou ser bailarino igual você. Não vai. Né? Ou eu vou ser tocador de saxofone. Não vai. Porque não tem como ele sobreviver disso. Então, eu vou voltar a isso, que foi aqui o nosso chave. Não, e o Rubem falou muito isso para mim lá na minha casa e no intervalo. Não se excluem. A lógica de mercado, ela é importante, o Henrique, justamente para retirar dele aqueles que não precisam, retirar do Estado que não precisa dele. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós fomos explicar o nosso livrinho Economia da Cultura na Funarte, isso em 1985, não 60, hein, Rubem? Fomos ao Rio de Janeiro na Funarte. Aquele bando de gente, artista plata, Funarte, professor. Quando eu expus o livro que ia sair, um pediu a palavra e falou: eu sabia que a gestão do Celso Furtado ia dar nesse desastre. Um economista contrata um outro para fazer um livrinho sobre economia da cultura e agora vai nos julgar todos no mercado. Qual que é o erro desse cara, professor? Justamente quando você estuda a indústria cultural, a economia da cultura, você consegue mapear um Henrique Portugal e retirá-lo do Estado, dessa dependência, dessa vampiragem. Se você não fizer isso, essa análise, concorda ou não? Vão ficar todos ali misturados. O filme pornográfico com o seu filme de vanguarda. Então, Henrique, a lógica de mercado, ela vale para quem tem o mercado. Mas cabe a nós, você com a sua honestidade, parabéns, e a nós profissionais, dizermos para o deputado Prado, esse segmento não pode entrar em financiamento público, porque eles são uma cultura já consolidada de mercado, tanto no cinema quanto na música, etc. Por outro lado, a lógica do financiamento público, ela vai ressaltar. Por quê? Porque ela vai ressaltar naqueles casos, o Henrique, você vai concordar comigo, que é vanguarda, que é experimental. Como que um documentarista, um sujeito que saiu da Escola de Cinema de Uberlândia, tem escola de cinema aqui, professor? Não?
da UFMG. Ele vai aceitar o desafio de inovar. Ele não vai viver daquilo. Então tem que ter editais, bolsas, tá aí o nosso Felipe. A cultura popular. Tem como? Você não consegue. Parabéns, a cultura da periferia conseguiu. Mas como que o nosso congado e o nosso reinado, deputado, vai conseguir viver no mercado? Quem vai? Não tem condições disso. O Teatro da Cátia, o Pontapé, etc., que não tem um mercado consumidor, um público consolidado que possa, como ter lá o Galpão e outros, retroalimentar. Se bem que o Galpão está na lei. Né? Não tem. Então, isso aí é uma constatação europeia, americana. Tem produção, tem um pedaço, para usar o exemplo do Henrique, que não pode viver sem o apoio logístico da distribuição e do financiamento do Estado. E não é vampiragem. Bom, aqui eu encerro dizendo o seguinte. Você citou o CEL da Marta Suplicy. Depois você citou o PSDB fazendo o VAI, né? E aí, olha, isso é que é o nosso horizonte final, deputado. É quando a cultura e a política cultural conseguir sair da agenda de governo e se tornar agenda de Estado. E não é só lei, né? O SUS, você pode dizer que o sucessor do Gilmar vai ser pior ou melhor do que ele em saúde, mas você nunca vai poder dizer que ele não cumpriu a regulação básica do SUS. Não aplicou conforme o Ministério da Saúde mandou, não fez o Fundo de Saúde, não fez o Conselho Municipal de Saúde e etc. Não, isso não pode, porque é Estado. Ele pode ir além, o sucessor dele. Pode ficar aquém, mas ele não pode descontinuar. Quando você diz da Marta e do Alckmin, esse é um exemplo clássico, embora não seja um exemplo contínuo, né? Ele vai e volta. Mas a cultura, ela não consegue, ela não tem, por não ter a política. Ela não tem a política clara, consolidada, ela fica com uma política de governo. Para você ver que ela é uma política de governo, que a mesma Marta Suplicy, que o Baclaudo, que fez o CEL, foi para Brasília como ministra e se deu o direito de botar na lei de incentivo federal o amigo dela estilista que foi desfilar em Paris. Então, se houvesse uma política de Estado, ela não poderia fazer isso. Ela ficaria só com a glória de ter feito o CEL, e não com essa inglória de ter mandado um estilista consagrado, não é nenhum menino experimental, e nem nada, não. Ele já é um consagrado, ele é estilista dela, certo? Que foi para Paris e com um projeto da Lei Rouanet. E aí, é porque não é de Estado, então fica errática. Eu não sei, o Prado gosta, o outro não gostava, e vai e tal. Acabei, e aí, gente, eu queria só dizer para você, eu mostro fé, e ninguém me demove disso, que nós estamos diante de uma oportunidade única para constituir mercados culturais que sustentem tanto nossos violeiros, quanto parcialmente, quanto o Teatro Pontapé e etc., se o Vale Cultura pegar. Isso é uma condição. Esse Vale Cultura não pode ser ignorado, esnobado, porque é pouco, porque é R$50, e porque a legislação dele não contempla a pequena e média empresa, a microempresa, porque ela está no simples. Vamos melhorar. E vamos tentar fazer Vale Cultura do Estado de Minas. Estou te dando uma... Você não é da cultura? Mas... Então, e aí, deputado, nós temos que fazer encontros específicos. Nós temos que fazer encontros específicos para desmistificar essa história de que ele é carimbado e etc. E ele é uma merreca, ele não vale nada. Vale. Quem é contra o Vale Cultura é quem tem medo da preferência do consumidor. E se eu dou 50, ele pode querer te ouvir ao invés de ver o concerto de clarineta do Mozart. Azar do concertista. Vamos perguntar para ele por que o azar? Porque aquele que o renega, que o rejeita, não teve educação musical, não foi formado como consumidor de música clássica. Então nós temos que ter o Vale Cultura e temos que ter formação de público. Eu quero terminar só com isso, Rubem. Se nós tivéssemos... Ângelo Oswaldo, amanhã eu não vou estar aqui, sábado, eu não vou estar aqui para conversar com ele. Mas se o secretário passar por cima dessas divergências políticas, etc., todas que são muito fortes, e centrar fogo em alguns eixos, 2 deles é subsidiar o consumidor e não o produtor cultural, não o artista. Deixar que o consumidor escolha, para que ele faça boas escolhas, ou escolhas autônomas, que não sejam escolhas doutrinadas pela televisão,
tem que formar plateia. Então nós temos que, do teatro, aqui em Uberlândia, Kátia, você, o Pontapé e os outros, começar a fazer teatro nas escolas, ensinando código, para que os meninos queiram fazer. Na música, que é a área do Henrique, os conservatórios de música, quem nós estávamos conversando, você e eu, conversando sobre os conservatórios de música, que estão caindo nos pedaços, as escolas no ensino, a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, diz que tem que ter educação musical nas escolas, não tem arte educador, não tem nada. Então, encerrei. Vale cultura e formação de público, formação de mercado. Aí a gente vai para frente, na política. Muito obrigada.